eu queria ler ainda um trecho também sobre o mundo supramental. O que é que nós sabemos sobre a supramente? Os membros da Casa Sheila Bindu vão nos informar rapidamente. Existe um termo criado por Sri Aurobindo que é chamado, ele criou a palavra supramente. É o mesmo termo que nos Vedas os rishis antigos usaram, mas que eles não chamaram supramente. Vamos dizer, essa terminologia na época dos rishis, dos Vedas, não existia. Palavras tão abstratas, tão classificadoras. Mas eles falaram em consciência verdade. Consciência verdade. Onde a consciência, primeiro, uma consciência da verdade e uma consciência que é verdade, nutrida da substância da verdade. Então, essa consciência verdade, na verdade, pertence só ao divino. Mas quem possuir esta consciência verdade, ele possui, então, ele participa do mundo supramental, do mundo da consciência verdade. Então, isso, no mínimo, alguma coisa dita, o supramental é algo que tem a ver com consciência e com verdade. Nossa mente, como se chama, supramental. Então, para saber o que é supramental, temos que saber o que é mental. Nossa mente, ela é consciência. Embora nem seja consciente. Uma parte dessa consciência. Uma parte da consciência com maiúscula, minúscula, mesmo que minúscula. Mas ela é consciente. Nós é que não somos conscientes. Sim, eu pergunto seriamente, a mente, o nível mental é parte da consciência com maiúscula, quer dizer, de toda a consciência que existe, ou da consciência humana? E a consciência humana, ela é a parte de toda a consciência que existe? Esta é a parte? Não, porque quando você falou dos Vedas, né, eles entram num estado de samadhi, tem o êxtase e tem o êxtase. São momentos de supramental, talvez. São, assim, flashes, né, de uma consciência total. Mas é um estado muito rápido agora do êxtase, né? Seria, acho que, esse estado. Aí sim ele tem toda a consciência do universo, consciência de Deus, ele se penetra em tudo. Agora, quando a gente está no estado mental, ainda não tem esse estado. Quer dizer, a mente é óbvio, o mental é um plano, um nível determinado de consciência, da consciência total que tem inumeráveis gradações. Então falamos então de infraconsciente em relação à nossa consciência, naturalmente. Então aqui está abaixo, nossa consciência é infraconsciente, de subconsciente, de inconsciente, de não consciente. E assim também de supraconsciente. Tudo em relação ao nosso nível. É a nossa linguagem, nosso vocabulário, nossa busca, por assim dizer, de conhecimento. Como é? Onde fica então o supramental? O supramental seria a própria, como se diz, suprema consciência, mas tem a ver com a suprema consciência?
ou tem a ver com a consciência humana, ou do sapo, ou do pinheiro. Primeiro, é muito difícil dizer alguma coisa. Eu confesso, eu queria assim dar uma explicação bem jeitosa e bem arrumada. Pensei, a mãe com certeza explica o que é supramental. Olha, percorri os livros uns 40 minutos em casa, assim, de uma página para outra, e tem um índice atrás, Superman. Ela não dá nenhuma explicação. Assim, nenhuma. Impossível. Nenhuma. Ela fala sobre como ela se manifesta, sobre como ela trabalha, quais consequências ou os efeitos dela sobre a manifestação, a terra, a vida, a gente. Mas ela se recusa mentalmente formular algo que é natureza supramental. Não pode dar certo mesmo. Então, se eu tento agora uma formulação mental, ela de antemão é só feita de papelão, não? Assim, pintadinho, a gente escreve mente, supramente. Quem quiser levar o modelo para casa e botar lá na parede, pode fazer. Mas não ganhou nada. Então, supramente, nesses termos, é um nível de consciência acima da mente humana. Sri Aurobindo distingue um nível, isso é importante. Mas se nós podemos conceber, se nossa mente pode conceber uma supramente, então o poder de nossa mente, de alguma maneira, deve ser interligado com um poder que ela chama de supramental. Senão ela não poderia conceber isso. Impossível. Então, e também o termo supramental, não se dissesse supraexistencial. Ou a consciência além. Então, o fio estaria cortado. Não haveria. Mas se é supramental, quer dizer, a mente é ainda a referência. É o referencial. Senão, não seria esse termo. Então, ele distingue, primeiro, ele diz, o que é muito interessante, muito forte, os passos evolucionários já percorridos foram a criação da matéria, a criação do plano da vida interligado à matéria, a criação do plano da mente, nascendo naturalmente dentro da vida, como a vida nasceu dentro da matéria, e a mente regendo os planos vida e matéria. É um triplo status que nós representamos. Nós somos só um ser mental, mas um ser vital e um ser material também. Ora, o próximo passo evolucionário da evolução, o quarto, seria a criação, ou aí a nossa palavra já falha, aquisição, surgimento e realização sobre a Terra do plano supramental, que então deveria naturalmente reger os planos mental, vital e material. Um plano superior não só à mente, mas todos os planos inferiores, interligados naturalmente com a mente. É isso que, em tudo que a mãe diz, fica evidente. Ela diz justamente, através da manifestação supramental, visa uma reformulação, uma reformação, um progresso decisivo, um avanço decisivo de tudo que existe, em termos materiais,
vitais, emocionais, mentais, intelectuais, tudo que é criado por isto. Agora, o poder suplementar seria o poder que mexe eficazmente com todos esses planos. Não o poder espiritual que deixa corpo, matéria, vida como são, incuráveis, pesos, pecado, irremediável, a não ser através de um Salvador que milagrosamente salva o mundo e o mundo inertemente aguarda isto, mas um poder que ativamente agirá na mente, na vida, na matéria, transformando. Então se diz consciência, não é algo de consciência mais etérea ainda, mas é pelo contrário, é um poder mais denso, mais real, um poder tão puro, tão intenso, tão substancialmente verdadeiro, que não é mais uma ideia de verdade, mas uma realidade de verdade, que ele vai trazer ou produzir. Então ele diz, por exemplo, com o poder supramental, cada coisa não só saberá seu lugar, mas estará em seu lugar. O que você não sabe, você saberá. O que você não é capaz de fazer, você será capaz de fazer. Quer dizer, como que as coisas irão para seus lugares, se cumprirão. E ao mesmo tempo ele diz, nada milagroso. Não pense, o poder suplementar é seu. Graças a Deus, tudo resolvido. Agora temos corpos supramentais, novos, jovens, belos naturalmente. E vamos voando aqui e agraciando o mundo. Se é alados ou supra-alados. Não de jeito algum. Mas um poder que agora vai trabalhar decisivamente. Dá uma ajuda decisiva a cada coisa em seu processo, no seu estágio, para fazer o próximo passo necessário. Mas fazer ele mais claramente, mais eficazmente, mais totalmente, mais realmente. Então, sobre isso, alguma coisa. A própria mãe teve em fevereiro de 56 a experiência da descida do poder supramental sobre a Terra. Foi uma meditação coletiva onde ela viveu isto. Isso então em junho do mesmo ano. Então ela diz, justamente aqui, a luz ainda não supramental, mas inframental inclusive, não acendeu. Será que tem algum interruptor que... Hein? Ah, sim. Ah, ela vai, num dado momento, ela vai fazer... Talvez quando ela fala supramente, quem sabe? Simpatizante, quem sabe? Bom, ele diz, agora, desde o fim de fevereiro, recebi um montante notável de perguntas sobre como a supramente vai agir, o que deve ser feito para recebê-la, em que forma ela se manifestará. Então ele diz, eu respondi tão bem quanto podia. Mas acontece que no livro de Sri Aurobindo sobre o Veda há uma nota numa certa página e nesta nota ele responde a estas perguntas. Eu sempre digo às pessoas,
se vocês se esforçassem um pouco e lessem Sri Aurobindo, muitas de suas questões seriam respondidas. No entanto, as pessoas provavelmente ou não têm tempo, ou não têm a paciência, ou não têm a vontade, ou não têm tudo que é necessário, então, na verdade, eles não leem. De todo jeito, aqui está a resposta de Sri Aurobindo. Isso ela fala na comunidade do ashram. Ela é sempre muito direta, não? Muito clara. Tentem pensar. E se você tem uma questão especial, vocês podem me perguntar, eu responderei. Escutem. Então vem agora a nota de Sri Aurobindo. O mundo supramental tem que ser formado ou criado em nós, através da vontade divina, como o resultado de uma constante expansão e autoaperfeiçoamento. O mundo supramental tem se formado ou criado em nós através da vontade divina, como o resultado de uma constante expansão e autoaperfeiçoamento. Então, primeiro, o mundo supramental, aprendemos, não seria um cenário físico pintado de ouro, ou de prata, ou de azul celeste, ou com bandeirinhas que dizem aqui é o mundo supramental, mas é algo dentro, o mundo em nós, o mundo que nós podemos experienciar, realizar, viver nela, quando interiormente estamos prontos para ela. Agora, este mundo, diz ela, é um mundo, não é um estado, uma experiência, um sentimento, uma ideia. Mas é um mundo. O mundo quer dizer algo completo em si, com sua estrutura, seus objetos, seus movimentos, sua coordenação dos elementos, sua vida, seu ritmo, sua própria beleza, sua própria luz e tudo mais. É um mundo, não é apenas uma coisa. Então este mundo, isso é interessante, então algo tão grande pode existir em nós. A primeira coisa que ouvimos, que então é como que veda qualquer tentativa. Diz, é criado em nós, criado ou criado através da vontade divina. Onde a vontade divina quiser criar este mundo, ela o criará. Onde ela não quiser, em quem ela não quiser, ela não criará. A pessoa pode se despedaçar, este mundo não será criado nela. Então é uma coisa que como que veda, aparentemente, nossa participação, nosso caminho para este mundo totalmente. Mas, imediatamente diz, deve ser criado em nós através da vontade divina, como o resultado quer dizer algo que é obtido através de um processo determinado, de um trabalho, uma ação determinada, como resultado de uma constante expansão e autoaperfeiçoamento. Quer dizer, uma constante expansão e um constante autoaperfeiçoamento teria como resultado
resultado a criação do mundo supramental em nós através da vontade divina. Que expansão é essa? Expansão de quê? Não sei se se poderia falar de uma expansão da aspiração. E parece que não casa bem, me parece. É isso. Expansão de consciência. E a partir de consciência, expansão de tudo que o ser é. Porque a consciência está no centro. Então, se a minha consciência se expande e me mostra novos domínios, novas verdades, novas realidades, novas possibilidades. Será que é apenas uma mostra gratuita, um distante perceber, dizer, se não fosse um coitadinho, poderia seguir a minha consciência? Não. Se a consciência expande realmente, ocupa o novo espaço, abre o novo espaço, a força, a coragem, a capacidade, a agilidade, o que for preciso, a paciência, o que for preciso, ela crescerá juntamente, ou no mínimo em decorrência desta expansão de consciência. Não poderia ser nunca um dado apartado do resto do ser. Impossível. Sim. Ora, junto à expansão da consciência, o autoaperfeiçoamento. O que quer dizer isso? Por quê? Trabalho de? Não sei se isso. Porque ele coloca como dois, no momento assim tão decisivo como o recebimento do mundo supramental, ele coloca só dois dados referentes a nós. Então, me parece impossível que um dado já seja como que a decorrência do outro. Mas me parece que os dois devem como que, independendo um do outro, trabalhar para que uma terceira coisa possa se efetuar. Quer dizer, o autoaperfeiçoamento não pode ser só a consequência da expansão de consciência. É certo, eu reconheço que você diz, eu verei muito mais quando minha consciência expande, o quanto me falta, o quanto tem que trabalhar. Isso sim. Mas para quê? Para quê? Para a descida dessa consciência supramental. Se não houver uma preparação, não é possível. Da força, não é? Sim. Ela fazer uma preparação do físico, mental e por aí, para o recebimento da força suplementar. Mas seria só isto? Que tudo é certo, mas Uma intensa. sim. Mas a própria aspiração levará ao autoaperfeiçoamento, necessariamente. Será o melhor meio para isso, a melhor garantia. Auto-entrega. Diz autoaperfeiçoamento. Isso, para mim, soa bastante concreto. Tudo que na minha pessoa, no meu ser, não é perfeito, deve ser aperfeiçoado.
Sim. Trabalho com a gente, de preparação. Como nós falamos no segundo, terceiro dia, não? Aqui, nós falamos sobre o Teixeira Rabino, como ele diz, a evolução é o poder dinâmico fundamental da criação e a questão toda seria a criação de instrumentos do espírito em termos de matéria, dentro da matéria. E quando então eu disse, olha, quando li hoje ficou tão claro para mim, vamos dizer, meu poder, ou minha função, o meu trabalho, eu não me proponho e me estranho realmente, sempre me foi estranho, espiritualizar alguém. Isto não é meu papel, mas ajudar a se preparar para ser um instrumento mais perfeito, mais capaz, mais sensível, mais rápido, mais inteligente para uma exigência qualquer. A isso eu posso me propor, eu posso ajudar nisto. Mas o resto não está comigo, não. Então é nesse sentido que você fala, não é? Isso seria, ao meu ver, esse autoaperfeiçoamento. Porque as exigências, vamos dizer, de um novo mundo, de uma nova força, nova consciência, serão muito grandes. Não só muito poderosas, mas muito mais desdobradas, versáteis, sutis, múltiplas, vamos dizer, muito mais complexas as combinações, as interrelações, as percepções, tudo. Então, quem não se tiver preparado no sentido de ser um instrumento, assim, em cada parte, em cada possibilidade, como que respondendo, ele não poderá ser um bom receptor da força supramental, porque a sua reação seria grosseira, distorcente. E ao mesmo tempo, dentro disso tem o que ela diz, muito no sentido da mãe. Quando ela diz, por exemplo, aqui, yoga e covardia, não. Se você tem nervos que fraquejam e um vital que balbucia, não faça yoga. Não tem sentido. Quer dizer, a palavra nervos de aço é dela, não? Nervos de aço, resistência, persistência, vontade que não vacila e assim por diante. Quer dizer, nesse sentido, temos que ser bem preparados, senão esse poder vai nos fazer fraquejar miseravelmente, vai nos desestruturar totalmente. Porque correrá em nas veias de nosso ser, no sentido transfigurado, com poder 1000 vezes mais forte e mais quente. Então quem não suportar será queimado. Ou será no mínimo botado lá em qualquer lugar, inutilizado. No que eu entendi, na minha linguagem, seria assim, você está em estado de meditação em tudo que você fizer. Mas para isso você tem que ter um controle de concentração muito grande em tudo aquilo que está dentro e fora de você. Daí você vai descendo até outros estágios, concentração, percepção, depois domina do prana, da energia, que seria através de funções de técnicas de exercício respiratório, que é aquela do medo, né? Fica muito técnico agora, não? Não, pois Quem é. não entender isso está perdido para o mundo supramental. Coitados. Sim, mas foi uma linguagem que eu vi, que vai chegar numa base. Seria uma base de todo, acho que todo ser humano. É tão mental isso, não é? Mas eu posso fazer, pode ser que eu se eu não boto isso pra fora, só ia ficar aqui. Mas eu ia chegar assim, num estágio de não mentir, não roubar, não abastardar o sexo, não se violentar, domínio. Seria que tem que ter uma base, né? Sim. Domínio do corpo,
tudo um estágio de percepção disso. A auto-entrega. Mas então aí cai no autoaperfeiçoamento. Já foi dito tudo. Já foi dito. Não, mas para ter um autoaperfeiçoamento, as pessoas têm que saber definir as suas bases. Tem que ter uma base, você tem que ter uma coisa sólida para começar dali. Você começa onde você está. Por isso eu disse, expansão de consciência, você tem que ver, perceber, é óbvio. Sim. Bom, então ela comenta a frase de Sri Aurobindo. Ele diz, isto quer dizer esperar para receber, usar e formar em si um ser supramental e, consequentemente, um mundo supramental, deve haver, primeiramente, antes de tudo, uma expansão da consciência. E, ora, ela sublinha isto, um constante progresso pessoal. Não ter voos repentinos, uma pequena aspiração, um pequeno esforço, depois cair para trás para algures. Isto deve ser outra vez, sublinha, constante ideia do ser, a constante vontade do ser, o constante esforço do ser, a constante preocupação do ser. Se durante 5 minutos no dia acontece que você se lembra que há algo no universo como a força supramental, e isto finalmente, abre aspas, seria bonito se se manifestasse em mim, fecha aspas. E depois todo o resto do tempo você está pensando qualquer outra coisa e ocupado com quaisquer outras coisas, então não há muita chance que isto possa vir e trabalhar seriamente em você. Sri Aurobindo diz isto bem claramente e precisamente. Não precisa dizer... desculpe, ele não diz que você o fará, mas ele diz que é a vontade divina. Então não venha e não diga, eu não posso. Ninguém é pedido fazer isto. Mas deve haver bastante aspiração e adesão no ser para realizar a expansão do ser, a expansão da consciência possível. Porque, para dizer a verdade, cada um é pequeno, pequeno, pequeno. Ou todo mundo é pequeno, pequeno, pequeno. Tão pequeno que não há nem bastante espaço para colocar nada de supramental lá dentro. É tão pequeno que já está totalmente enchido com todos os movimentos humanos pequenos comuns. Então deve haver uma abertura bem grande para criar espaço para os movimentos da supramente. E então deve haver também uma aspiração por progresso. Não ser satisfeito com o que se é, como se é, o que se faz, o que se sabe ou pensa, mas ter uma constante aspiração para algo mais, algo melhor, para uma luz maior, uma consciência mais vasta, uma verdade mais verdadeira e uma bondade mais universal. E, sobretudo, e acima de tudo isto, uma boa vontade que nunca falha.
isto não pode ser feito dentro de poucos dias. É bom retornar mais uma vez, não pegar mais uma vez. Então, referindo-se à frase de Sri Aurobindo, ela diz, esta frase quer dizer esperar, receber, usar e formar em si um ser supramental e, consequentemente, um mundo supramental, deve haver, antes de tudo, uma expansão da consciência e um constante progresso pessoal. Então, o que ele chamou só de ele fala em constante, olha, ele próprio, não é? O mundo supramental de Sri Aurobindo tem se formado, criado em nós, através da vontade divina, como o resultado de uma constante expansão e de um constante autoaperfeiçoamento. Quer dizer, padrão, objetivo, limite, fronteira, nível alcançado, satisfação, não existem. Quer dizer, o que decide é o movimento, estar em movimento, não chegar nem juros, não se fixar nem juros, mas ir indo. Por isso ela frisa, ela pegou a palavra do próprio Sri Aurobindo, não? Então, antes de tudo, uma expansão, define da consciência, depois ela diz, do ser, e um constante progresso pessoal. O que quer dizer esse pessoal? Parece de repente pequeno, não? Assim, quando se fala do mundo supramental, um progresso pessoal. Por quê? O que isto aponta? Sim. 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 Ela diz, olha-se como pessoa, quem é você, como é que você fala, como você se movimenta, o que você pensa, o que você sente, como você leva a sua vida. Você acha, está perfeito assim? Que está bom para você, tudo bem, ninguém duvida disso. Mas em relação ao que um ser humano pode ser, em relação às suas possibilidades, aquilo que você já viu para si uma outra vez, é isso? Não falta muita coisa? Então, trabalhar em seu progresso pessoal. Não quer dizer estudar obras sobre a supramente, ou participar de reuniões espiritualistas. Talvez para um ou outro pode ser um progresso pessoal, mas não está aí, não está nisso. Mas é como você vive. Anda, come, dorme, se veste, responde, escuta, participa, se esforça. Qualquer coisa. Onde são suas dificuldades? Você trabalha para vencê-las realmente? Nós já fizemos uma engrenagem de vida onde também as dificuldades têm seu lugarzinho e você jeitosamente evita aquela região que não as venceu, mas então progresso constante, progresso pessoal, incessante. E o constante, diz ela, não seria ter voos repentinos, uma pequena aspiração, um pequeno esforço, depois recair na sonolência.
esta deve ser a constante ideia do ser. Por que ideia? Porque de repente ideia do ser, que não mais da pessoa. Antes diz progresso pessoal. Ora, ideia do ser. O que quer dizer isso? Aspiração. Neto objetivo. Aí voltamos aos termos de antes, então já está um pouco escutado, não? A palavra aspiração já foi dita aqui umas 20 vezes hoje. Já não tem mais muito poder. Desejo maior. Sim. A ideia daria uma base. O objetivo você colocaria nisso, você colocaria naquela meta, não se abalaria com nada. Mas a palavra ideia, o que ela envolve, o que ela sugere imediatamente? Né? Meu pé não pode ter uma ideia. Minha barriga não pode ter uma ideia. Quer dizer, é uma formação mental. E uma ideia é uma formação. Que tipo de formação mental é uma ideia? Mas o que uma ideia traz? Qual é a natureza de uma ideia? Qual o efeito dela sobre nós? Em qualquer campo. Sim. E o que você deduz disto para o nosso mundo, que não é maravilhoso? Inteligência? Acho que não. Foi aqui que você marca um ponto, uma direção, e não desviar dela. Não é bem uma ideia. Uma ideia pode ser esse ponto em que a gente se afixa e vai em direção a ela, mas não necessariamente uma ideia. Mas seria ainda não ideia. Sim. E o que esse modelo contém, o diz, qual é a sua relação a nós? Sim. Sim, sim. Sim. Seria a execução dela, a realização dela. De ideia? Para mim, nós nem chegamos ainda a formular bem a ideia. Mas assim, o que ela conferia, né? O que ela... O que ela conferia. Sim. Assim, seria a partir de uma ideia que uma outra coisa é realizada. Né? Sim. Porque tem o fenômeno, vamos dizer, se pode... portanto, a ideia pode preceder a realidade, a realização, quando ela pode ser intrínseca na própria coisa. Então, quando se vê alguém fazendo uma coisa, diz, bom, no fundo a ideia desta coisa é uma outra. Está fazendo assim, está traindo a ideia da coisa. Quer dizer, vem o que ele diz,
e o que ele falou também, a ideia é como que a imagem de um processo, uma coisa, um fenômeno, uma vivência, qualquer coisa, em sua maior pureza, em sua maior perfeição, em sua essência, em seu estado real, por assim dizer. Quer dizer, quando nenhum condicionamento rebaixa, distorce, mutila, trava, deforma, mas onde a coisa está em sua própria plena realidade, transparente, clara, simples. Então Platão concebeu, eu acho Idon, não sei, é um termo, o mundo fora do nosso seria o mundo das ideias, onde tudo que existe, que já existe, que também não existe ainda, tudo está lá em sua imaculada perfeição, forma, plenitude, não tocado. E nosso mundo teria como tarefa, por assim dizer, chegar a dar uma realização a essas ideias tão imaculada, tão plena, tão perfeita, tão transparente, tão clara, quanto elas estão lá. Que a ideia traz conhecimento. No caso, surge uma ideia. Aquilo já está assim, algo realizado, mas não manifestado. Sim. Surge aquela ideia, só tem que ligar isso. Sim. Ser um canal disso. Sim. Mas quando a ideia surge, depende agora do instrumento, justamente. Se o instrumento for só unilateral, só tem 7 canais abertos, já tem os jeitos assim, todos encrencados. Então pode ser uma ideia divina, no fim vai ser uma formação de vermes. Porque não sai outra coisa da pessoa. Não sai. Ou se a pessoa for bem trabalhada e bem, como que, quieta, receptiva, como a mãe diz, a qualquer coisa, então essa ideia pode se refletir nela, ou trabalhar nela, ou manifestar através dela, da melhor maneira possível. Ora, por que ela diz isso deve ser não a ideia da mente, mas a ideia do ser? Aí ainda é uma outra ideia, está dentro desta ideia. A ideia do ser. Sim, e o que é uma ideia total? Como é isso? A alma sempre é bom colocar a alma, porque a gente sabe um pouco sobre ela, supõe que ela também deve ser identificada com as ideias mais gloriosas, não? Estou sempre seguro. Agora, se sua barriguinha, se sua coisa encrencada aqui, a gente não fala, não é? A alma sempre faz um bom trabalho. Não, é nesse sentido, não ter uma ideia do ser. Não é isso? Esta deve ser a ideia do ser. Quer dizer, o ser não deveria ter nenhuma outra ideia, nenhum outro objetivo modelado, iluminado, visto em sua frente, a não ser este. O ser. O que quer dizer isso? Ao menos não deve ter nenhuma parte nossa, nenhum elemento que se compõe, nenhuma vivência, nenhuma emoção,
nenhuma vibração, nenhuma energia, nada. E não deveria aprender que a única coisa a ser buscada, realizada, a única direção na qual se deveria progredir é esta. A cada momento, nenhuma parte do meu ser, nenhuma célula do ser, nada, deveria contradizer a isto, trair isto, desviar-se disto, abrir a porta para outras coisas, misturar as coisas. E achar que a mente sabe, pode se botar nas costas um saco com bastante coisas e levar toda uma arquenoa com todo tipo de coisa que existe no mundo consigo. Não. Tudo tem que estar de acordo, consoante. Isso seria toda a ideia do ser. Se a mente esquece, o pé fala. E não quando a mente esquece, o pé está traído. Porque quando não está sob controle, ele perde tudo. Então é forte isso. Muito exigente. Então só ver as 4 constâncias aqui. Deve ser a constante vontade do ser. Quer dizer, eu não posso mais querer outra coisa a não ser chegar no mundo supramental. Eu não posso mais querer lavar minha roupa, querer cuidar do meu filho, querer te responder a perguntas sobre isenção de imposto de renda, ou coisas desse tipo. Não devo mais querer nada, só devo querer o mundo supramental. É isto? O que quer dizer a constante vontade do ser outra vez? Não tem jeito. Não sei, se nós falamos aqui, acho que não aqui, da ideia e da realidade de ter 2 consciências ao mesmo tempo. Uma consciência externa que atende a tudo. Quando é necessário trocar a fita, troca a fita. Troca a fita rapidamente para não interromper a leitura. Para isso, vamos dizer, um tanto de energia mental é necessário, óbvio. Tanto para perceber o momento, quanto para fazer a mão ser rápida e ágil. Consciência externa. E a consciência interna, concentrada em objetivos interiores, em ideias desse tipo, luminosas. Então, Sri Aurobindo explica e diz que em 3 estágios. Quando você quer não mais perder esta ideia dentro de você, como a mãe diz, tem que ser constante. Ela diz, olha, quando se esforça, acontece, quando se troca a fita, de repente a coisa se esvazia. E hoje à noite não volta mais à sua cabeça. Perdeu o fio. Mas amanhã alguém fala, uma pedra cai aqui, ou você é pegado de um latão. De repente o susto faz com que você desce para um nível onde está a sua vontade já enterrada meio de ter a ideia do progresso. De repente você se lembra, pegou o fio outra vez. Mas talvez a próxima atividade vem sua mãe chorando, dizendo, imagine, foi isso, aquilo, é o filho. E você assim, todo piedoso, não, minha mãe, não chore, Nossa Senhora, não precisa disso, aquilo, Pronto, foi depois levado embora. O seu fio está lá longe, não vem mais, não se lembra. Mas, como se uma vez resolveu, ele volta. Então, daqui a 3 dias, 3 semanas, de repente você diz, puxa vida, mas eu não queria. Depois ele diz, segundo estágio, isso é o primeiro. Segundo estágio, você mergulha na atividade, chorando com sua mãe, ou com seu filho, ou trocando a fita, fazendo o que for, enquanto você faz, apagado. Você termina, solta sua mãe de seus braços, está só, a coisa está aí. Você está lembrado instantaneamente.
Quer dizer, ela em você já é tão viva, tão presente, tão real, ela ainda deixa-se como que por uma nuvem esconder, mas passou a nuvem, o sol está aqui. Que na verdade não se apagou em nenhum momento. A sua percepção se apagou, mas não ela. Ela está já constante. Terceiro estágio, o desejável. Você fala, chora, consola, troca fita, troca pneus, faz tudo. A consciência não se apaga nem um minuto, nem um segundo. Ela permanentemente, como sua consciência dupla, está presente. Você vive em 2 níveis de consciência, constantemente. Então, assim, a vontade. Porque a gente tem que ter muitas vontades na vida e atender a muitas vontades que não correspondem a esta ideia do mundo supramental. Ora, a questão é não se perder nas vontades, não deixar-se afastar, levar pelas ondas, mas, em meio às ondas, manter o barquinho, o olhar, a visão, a consciência lá. Não importa. Faz tudo, atende a tudo, mas não perde nenhum instante de visão o objetivo. Então, a sua energia de vontade está lá o tempo todo. Neste momento, as próprias oportunidades que ocorrem, as ocorrências, servirão todas para você se aproximar mais. Se você tiver esta vontade central, tudo servirá só para aquela aproximação. E antes é um vai e vem. Deve ser constante esforço do ser, deve ser constante preocupação do ser. Nenhuma preocupação mais premente, mais forte, mais insinuante, nenhuma. Porque você tem que deixar de ser um ser humano, em termos comuns. Senão, impossível. Impossível. Eu não trouxe meu relógio, mas suponho... Então, a mãe falou aqui sobre uma nota de Sri Aurobindo, na obra dele O Segredo dos Vedas, em que ele diz: o mundo supramental tem que ser formado ou criado em nós através da vontade divina, como resultado de uma constante expansão e um constante autoaperfeiçoamento. O mundo supramental tem que ser formado ou criado em nós através da vontade divina, como o resultado de uma constante expansão e autoaperfeiçoamento. Eu leio então primeiro logo o que ele diz, uma parte, depois podemos voltar. Isto quer dizer esperar receber, usar e formar em si um ser supramental e, consequentemente, um mundo supramental. Deve haver primeiro, antes de tudo, uma expansão da consciência e um constante progresso pessoal. Não ter voos repentinos, uma pequena aspiração, um pequeno esforço e depois cair de volta para dentro da sonolência. Deve haver a constante ideia do ser, a constante vontade do ser.
o constante esforço do ser, a constante preocupação do ser. Se durante 5 minutos no dia você casualmente se lembra que há alguma coisa no universo como a força suplementar e que, afinal, abre aspas, seria bonito se ela se manifestasse em mim, fecha aspas, e depois todo o resto do tempo você pensa em qualquer outra coisa e está preocupado com outras coisas, então não há muita chance que isto pudesse acontecer e realizar um trabalho sério em você. Sri Aurobindo diz isto com bastante clareza e precisão. Ele não diz que é você que fará isto. Ele diz que é a vontade divina. Então não venha e não diga, eu não posso. Ninguém está pedindo isso de você. Mas deveria haver bastante aspiração e adesão no ser para realizar a expansão do ser, a expansão da consciência para torná-la possível. Porque, para dizer a verdade, todo mundo é pequeno, pequeno, pequeno. Tão pequeno que não há bastante espaço para colocar nada de supramental aí. É tão pequeno que já está completamente enchido com os movimentos humanos comuns pequenos. Deve haver uma grande ampliação para fazer espaço para os movimentos da supramente. Acho que chegamos até aqui ontem. Vamos, o que ele diz, assim, mais para o fim, que se por acaso você, 5 minutos durante o dia, se lembra que é uma força supramental, e afinal seria interessante se ele se realizasse, manifestasse em mim, que isso naturalmente não é nada, que aí nós precisamos esperar que ela se realizasse, ou ela se manifestasse. Então eu sinto bem a nossa situação. Mas quem de nós pensa concentradamente, por exemplo, 24 horas por dia, na força supramental? Ninguém. 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 Então vale para nós, parece o que ele diz depois. Olha, não precisa. Ninguém pede que você o faça. Só se você quer ser instrumento dela e quer crescer para uma nova coisa, então gratuitamente isso não vem. Que deveria haver bastante aspiração e adesão. Adesão quer dizer adesão à ideia, adesão à vontade, adesão à coisa, à visão disto. E depois o que ele diz é muito verdadeiro, me parece. Não me excluo disso absolutamente. Que a necessidade de realizar a expansão do ser, a expansão da consciência. Porque cada um de nós é tremendamente pequeno. Tremendamente. E realmente as preocupações que a gente tem consigo, com o apartamento, com as coisas, com, eu não no caso, mas tem outros tipos, com filhos, ou com coisas, com dinheiro, ou com construção e tudo mais, quer dizer, isso enche. Não tem espaço para outra coisa. Não tem. Então, a não ser que a gente se amplie como que sistematicamente, intensamente, e querendo mesmo ser mais amplo. Impossível. Não cabe outra coisa. Não cabe. Não tem espaço.
Não tem. O que ele diz agora me parece assim tão geralmente válido, além da questão do supramental, que eu acho que vale a pena ler. Ele diz, então deve haver também uma aspiração pelo progresso. Pois Sri falou na expansão do ser, da consciência e no autoaperfeiçoamento. Então, autoaperfeiçoamento quer dizer progresso. Então deve haver uma aspiração pelo progresso. Não ser satisfeito com o que se é, como se é, o que se faz, o que se sabe ou o que se pensa que se sabe. Mas ter uma constante aspiração para algo a mais, algo melhor, para uma luz maior, uma consciência mais vasta, uma verdade mais verdadeira. Isso é interessante agora, uma bondade mais universal. E agora, muito interessante, muito importante, e acima de tudo, e além de tudo isto, uma boa vontade que nunca falha. Quer dizer, isto... acho que compreendi alguma coisa a respeito disso ultimamente. Esta questão da boa vontade. Ele não precisava, neste contexto, no suplemental e expansão do ser, autoaperfeiçoamento, falar da boa vontade. Parece uma coisa até meio infantil. Por que então no amor? Boa vontade não parece assim muito pequenininho, muito medíocre, não? Ter boa vontade. Por que ele colocaria neste momento uma frase à parte, dizendo acima de tudo e além de tudo? Não? Ela frisa bem, duplamente. Deve haver uma boa vontade que nunca falha. O que quer dizer isso? Se eu expando meu ser, se eu expando minha consciência, então óbvio que agora vai caber mais percepção dos outros em minha consciência e mais deveria haver, se o ser se expande, mais abertura para os outros. É óbvio. Por que acima de tudo não esqueça a boa vontade? Sempre deve estar presente. Por quê? Me parece o seguinte, no mínimo eu tive essa experiência. Quando a gente se concentra muito em si, querendo se trabalhar e querendo realmente se concentrar em uma coisa e não esquecer essa coisa, a gente como que se torna insensível quase aos outros, insensível aos problemas pequenos, insensível, desinteressado mesmo, no jeito em que as coisas andam. Porque estas coisas já se viu, isto não é a coisa, isto não resolve. Isso que tem que ser superado. Estou me concentrando para superar em mim esta coisa. Então não vou agora mais gastar minha energia em arrumar as coisinhas minhas e dos outros. Não me interessa. Quer dizer, uma concentração total nos torna como que insensível, talvez até que tenhamos chegado a uma abertura mesmo. Talvez aí volte uma possibilidade maior. E então, aí realmente, se você tem boa vontade, você não faz mais para arrumar a coisinha, você não faz mais para que a pessoa seja bem ou não sei, mas a boa vontade faz com que você esteja disponível, com que você não se negue aos outros, à vida, às coisas. Você responde, você atende, você partilha, você participa.
Lá aí dentro não é possível. Aí tem só uma energia, só uma vontade. Mas você não se torna de ferro, você não se torna, vamos dizer, hostil, adverso de uma super concentração a partir disso. Mas você mantém a boa vontade. Eu achei por isso. E também, se você entra nesse processo de se trabalhar, olha, nem é possível ser muito gentil a toda hora e dar um sorriso desse tamanho a todo mundo. Não é possível. Porque exige muito. E você vai encontrar muito problema consigo mesmo e dentro de você. Muita dificuldade. Não é fácil expandir e não é fácil transformar-se. Mas se você mantém essa boa vontade, você a qualquer momento tem a disponibilidade de atender, de responder, de resolver o imediato, eu diria. Isso. Mas sem se engajar muito. Porque não pode mesmo. E ao mesmo tempo, este atendimento, me parece, aos outros e às coisas é como que uma primeira obrigação nossa. A gente não pode se tornar um cachorrão mal-humorado. Isso é impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Esse direito ninguém de nós tem. Não tem. Então, você tem que ter algum poder seu, alguma força que sempre lhe possibilite, como digo, atender, responder, ouvir, dizer o que é preciso, dar a mão, mesmo você não estando interiormente num amoroso abraçar a todo mundo. Me parece que é isso. E aí entra aquela coisa que ele fala, não sei mais em que livro, parte, que nós publicamos num dos textos de meditação, oração, a boa vontade para com as coisas mesmo. Que é não por ser super concentrado, descuidar das coisas. Nós não temos esse direito. Se até então as coisas nos serviram, se nós puxamos as coisas para nós ou admitimos que estejam conosco, nós não podemos de repente largá-las, maltratá-las, descuidar delas. Não temos direito. Nós temos só o direito de servir, de ter boa vontade, mesmo com as coisas, em relação às coisas. Nós não podemos, de repente, descuidar das coisas, é impossível. Por uma superconcentração em nosso interior, em nossa marcha. Você não entendeu isso? Ah, sim. Alguma objeção? Talvez eu frisei muito demais, isso me perco numa direção. Só falei porque ninguém respondeu, não? Quando eu perguntei. Ninguém falou nada, então falei para 10 agora. Então isso não pode ser feito dentro de poucos dias, ela diz. Muito mais, acredito que eu tomei minhas precauções nesse sentido. E quando anunciei em fevereiro de 56 que a Terra foi escolhida para receber a força supramental a fim de manifestá-la, que isso não significasse, eu disse, que a manifestação seria instantaneamente aparente e que todo mundo se encontraria de repente transportado para um pico de luz e de possibilidades de realização sem nenhum esforço. Eu disse imediatamente que não seria assim. Eu disse mesmo que isso tomaria bastante tempo. Mas ainda assim,
as pessoas reclamaram que este advento não fez as coisas mais fáceis e que mesmo em alguns casos as coisas se tornaram mais difíceis. Eu sinto muito, mas não posso fazer nada. Porque a falha não é da força supramental, a falha está na maneira em que ela é recebida. Eu conheço casos em que realmente a aspiração foi sincera e a colaboração completa, e em que muitas coisas que antes pareciam muito difíceis, de repente se tornaram infinitamente mais fáceis. No entanto, há uma diferença muito grande, sempre, entre uma espécie de curiosidade mental que joga com palavras e ideias e uma aspiração verdadeira do ser que significa que verdadeiramente, realmente é isto que conta, essencialmente, e nada mais. Aquela aspiração, aquela vontade interior, por causa da qual nada tem valor algum, exceto isto, esta realização. Nada conta, exceto isto. Não há nenhuma outra razão para existir, para viver, a não ser isto. E, no entanto, é isto que é necessário se se quer que o supramental se torne visível para o nosso olho, para a nossa visão. E note que não estou falando de uma transformação física, porque isto todo mundo sabe. Nós não podemos esperar tornar-nos luminosos e plásticos de dia para noite, ou noite para dia, perder nosso peso, sermos capazes de nos deslocarmos livremente, aparecer em 12 lugares ao mesmo tempo, e não sei o que. Não, acredito que vocês são razoáveis ou racionais bastante para não esperar que a coisa aconteça desta maneira. Isso tomará algum tempo. Mas, ainda assim, simplesmente o trabalho da consciência, simplesmente um certo autodomínio, o controle de nosso corpo, um conhecimento direto das coisas, uma capacidade de identificação e uma clara visão, em vez daquela visão nebulosa e vaga que só vê as meras aparências, que são tão ilusivas, tão irreais, tão fossilizadas. A mais direta percepção, uma percepção interior, isto deveria ser possível advir e vir rapidamente, se a pessoa se preparou. Então, o que agora é interessante, eu não suponho que tenha alguém aqui que se proponha a este trabalho total de querer, de só pensar na força supramental e não encontrar outra razão para existir a não ser poder receber e manifestar a força supramental. Suponho que não tenha pessoa alguma aqui. E, óbvio,
não é uma proposta a ser feita mesmo. A pessoa teria que chegar para isso, a isso por si mesma. Mas o que é dito agora aqui é interessante. É como se a gente se pudesse aproveitar da presença da força que está no ar, está sobre a terra. Então, sabendo isto, nós podemos talvez compreender certas coisas que a gente vive, percebe, sente, que estão no ar. Então, conseguir perceber isso com mais clareza. Então, é nesse sentido que ele diz, mas simplesmente o trabalhar da consciência, simplesmente um certo autodomínio, um certo controle sobre seu corpo, um conhecimento direto das coisas, não através de livros, de outros, de informações, uma capacidade de se identificar com os outros e com as coisas. É uma clara visão, uma percepção mais direta, uma percepção interior. Isto não deve ser difícil de vir. Isto pode vir rapidamente, se a pessoa se preparou. Então, somente, o que é dito é uma hora, não só especial, mas uma hora como que, em que o progresso interior, qualquer seja o nível, é mais fácil. Então, quem se interessar, quem se preparar, quem quisesse progredir, mesmo só em termos bem gerais, interiormente, essa hora é propícia para isso. Há algo no ar, uma energia, uma força que ajuda, que segura, que dá apoio a isto. Então isso me parece vale a pena remexer um pouco na sua cabeça. O Senhor diz, simplesmente sentir que o ar que se respira é mais vivo, mais vivente. A força que se tem é mais duradoura. Em vez de sempre tatear como um cego para saber o que deve ser feito, ter uma intimação clara, precisa, interior. É isto, não aquilo. Isto. Essas são coisas que se pode adquirir imediatamente, se estiver pronto.